O Antigo Testamento, um livro de figuras. Várias vezes encontramos no Novo Testamento a menção de que o Antigo Testamento foi escrito igualmente para o ensino dos cristãos. Na Epístola aos Romanos, dirigindo-se aos cristãos de Roma, em que, na sua maior parte, não eram de judeus, mas sim de gentios, o apóstolo Paulo disse: "Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela constatação das Escrituras, tenhamos esperança." Romanos 15, versículo 4. As coisas que foram escritas antes e as Escrituras designam claramente o Antigo Testamento. Esse fato ressalta, primeiramente, com a citação do Salmo 69, versículo 9, dada no versículo 3 de Romanos 15. Comparar esses dois versículos, por favor. Em segundo lugar, na época em que foi escrita a Epístola aos Romanos, mais ou menos 58 anos depois de Cristo, somente existia um número reduzido de textos do Novo Testamento. Ignoramos em que medida esses textos foram conhecidos. A expressão grega aigraphai, aqui empregada nas Escrituras e utilizada no Novo Testamento, foi usado para designar as Santas Escrituras do Antigo Testamento. Assim mesmo, Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, referiu-se ao Antigo Testamento. No capítulo 9, versículo 9 de 1 Coríntios, Paulo citou um mandamento de Deuteronômio 25, versículo 4, onde fala: "Não atarás a boca ao boi quando debulha." No versículo 10, ainda acrescentou: "Certo que é por nós que está escrito." E este versículo, assim como os costumes daqueles que serviam no templo, no versículo 13, serviram para demonstrar que no terreno espiritual todo servo tem direito ao seu salário por sua atividade. Em 1 Coríntios 10, de 1 a 11, Paulo, em forma de advertência, recordou os incidentes que datam da época da peregrinação do povo de Israel no deserto. Ele as comentou da seguinte maneira: "Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram." A enumeração de 4 pecados nos quais Israel caiu, ou seja, a idolatria, fornicação, rebelião e murmuração, acaba com essas palavras: "Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de que noutros tempos sobre quem o fim dos séculos tem chegado." Os versículos 21 a 31 de Gálatas 4 vão ainda mais longe. Paulo falou nesta passagem de Sara, a esposa de Abraão, e de Agar, sua serva, assim como de seus filhos Isaque e Ismael, e disse expressamente que essas coisas são alegorias. Essas pessoas são figuras da graça e da fé, versículo 24. Da mesma forma que em Hebreus 7, de 1 a 3, o rei Melquisedeque é comparado com Cristo, o Filho de Deus. Nesta ocasião, a tradução e o significado desses dois nomes são idênticos, significando Rei de Justiça e Rei de Paz. Essas passagens do Novo Testamento são importantes na medida que nos dão o entendimento pela inspiração do Espírito Santo para compreender corretamente o Antigo Testamento. Nesse aspecto, é, pois, oportuno que o Antigo Testamento seja chamado de o livro de figuras do Novo Testamento. Numerosas verdades expostas doutrinalmente e de uma forma abstrata no Novo Testamento são apresentadas através de figuras do Antigo Testamento. Assim, por exemplo, o sacrifício de Isaque no capítulo 22 de Gênesis nos fala de maneira bem clara de Deus, que não poupou
o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. O tabernáculo no deserto constitui também uma figura apropriada da Igreja de Deus hoje em dia. Mateus 16, versículo 18 e 1 Coríntios 3, de 9 a 17. E os 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, com todas as tentações que encontraram, também é uma figura da vida cristã aqui neste mundo para o cristão peregrino, que por um lado mostram as diferentes classes de figuras do Antigo Testamento. Nós temos principalmente as seguintes figuras. Por exemplo, a primeira, as pessoas. Eva, um símbolo da igreja. José, um símbolo de Cristo. Os objetos. A arca da aliança, um símbolo de Cristo. O tabernáculo, um símbolo da igreja. E as tábuas da lei, a palavra de Deus. Os lugares: Egito, símbolo do mundo. O deserto, nossas circunstâncias terrenais. E Canaã, os lugares e as bênçãos celestiais. Os acontecimentos: José vendido por seus irmãos, Cristo rejeitado pelo seu povo. O sacrifício de animais, a obra de redenção de Cristo, etc. Um princípio fundamental se impõe em relação às figuras do Antigo Testamento. Nunca devemos de ir além da sua interpretação e daquilo que o Novo Testamento nos revela. As figuras nos são dadas para ilustrar de maneira apropriada o ensinamento contido no Novo Testamento.